Então, hoje vamos dar início à terceira parte da série Planeta Terra, um ser em redenção. Nós já tivemos a introdução, tivemos o reino mineral e hoje vamos ver o reino vegetal, que é um reino que desenvolve a sensibilidade. E como o reino vegetal desenvolve sensibilidade, nós vamos hoje ter contato com algumas mensagens e com algumas manifestações de videntes, porque através dos videntes, através do lado espiritual da vida, as árvores podem se comunicar conosco e nós temos um certo contato com elas. De forma que vamos ver um pouco o umbu. Umbu, ou umbuzeiro, como se chama no Brasil. O umbu é uma árvore nativa da América do Sul. Ela é comestível para os animais, ela serve de ração para os animais e serve também para fazer alguns medicamentos que o reino humano pode usufruir delas. E o umbu, através de um vidente, o umbu fala conosco, se exprime, se expressa. E ele diz que a dor que cada árvore sente, porque tendo sensibilidade, sente dor. O reino vegetal não tem mente, mas tem sensibilidade. Então o umbu nos diz que a dor que cada árvore sente reflete em todas as árvores. E a dor da árvore não é tanto pelo sofrimento da dor, porque ela, como reino vegetal, como parte do reino vegetal, ela tem a consciência de que deve se sacrificar, tanto pelo reino animal, quanto pelo reino humano, servindo de alimento para o reino animal e para o reino humano. Isso é a consciência do reino vegetal. Mas ela sente dor, não é porque deve se doar como alimento. Ela sente dor é pela falta de amor da humanidade no ato de lidar com ela, no ato de cortá-la, por exemplo, no ato de colher as verduras. O reino sente esta dor pela falta de amor, que não retorna a ele quando ele se doa. Então veja que nós teríamos muito que aprender com esse reino em matéria de sensibilidade e de amor. E o umbu diz também que o relacionamento que o reino vegetal tem com os indígenas não sente a mesma falta de amor. É só quando lida com o homem branco, lida com a raça branca. Quando lida com os indígenas, eles sentem um outro tratamento. Muito interessante essa observação. Bem, o reino vegetal é o que tem mais capacidade para receber a luz do sol. E as plantas crescem em direção ao sol, as árvores crescem em direção ao alto, e tudo isso representa para nós é um exemplo de doação e de união com o mais alto. Mas vamos um pouquinho ver o que diz o umbu, que é muito característico e muito típico desse amor vegetal. E esta comunicação a respeito do que diz o umbu, isso foi captado por um monge da Ordem Graça e Misericórdia, que também é vidente, e que tem muita relação com os reinos com os reinos naturais. É um vidente de aurora. Ele diz o seguinte, o umbu, através dele, diz o seguinte: cada árvore derrubada, cada floresta dizimada faz latejar esse núcleo de dor
em cada árvore da terra. E o que mais faz latejar o nosso núcleo de dor não é a árvore derrubada em si, uma vez que o nosso código de existência prevê o sacrifício pelos reinos humano e animal, quando somos cortados, como o reino vegetal. O que nos dá sofrimento é a falta de amor com que somos tratados, é a falta de amor quando tudo isso é feito. E o Umbu continua fazendo as seguintes revelações. Saiba que numa floresta isolada, um ser vegetal alcança a evolução daquilo que é previsto no campo evolutivo para ele, na lei evolutiva para ele. No entanto, quando a floresta tem contato com a energia da atenção e do amor humano, esse arquétipo vegetal tende a desenvolver além daquilo que a evolução prevê. Então veja, assim como ele sente dor quando é tratado mal, quando é tratado com desinteresse, quando é tratado com frieza, ele sente, não é? Ele sente que evolui mais quando é tratado com amor. E isto é o sentimento de uma floresta, porque uma floresta, sendo um conjunto de vegetais, um conjunto de árvores, uma floresta tem também um sentimento coletivo. Isso é revelado. E é por isso que o reino vegetal guarda uma grande gratidão pelos indígenas, porque os indígenas têm uma outra forma de tratá-los. Os indígenas têm mais união com eles. Isto é muito interessante a gente saber. E uma vidente escocesa, Dorothy Maclean, muito conhecida pelos seus livros internacionalmente publicados, Dorothy Maclean teve vários contatos com um cipreste da Califórnia, que é um tipo de cipreste muito típico da Califórnia. E esse cipreste revelou o seguinte, que eles são habitantes de espaços grandiosos. Um cipreste gosta de estar exposto ao vento, gosta de estar exposto à luz, e que os homens usam os ciprestes para fazer cercas. E quando colocam os ciprestes um ao lado do outro, tolhem esse crescimento, tolhem esta coisa natural do cipreste de crescer, de se ampliar, de ficar de ficar magnífico, como diz a vidente. Tolhe o cipreste de ter esta magnificência grupal, porque se fossem ciprestes isolados, não fazendo cerca, que eles seriam muito mais amplos e que se realizariam muito mais como árvore. E o cipreste ainda canalizou, através de Dorothy Maclean, que nós, do mundo das plantas, temos o nosso padrão e destino, que é traçado pelos tempos, através dos tempos. E achamos muito errado que nós não possamos existir devido à intromissão da humanidade. Veja a consciência do cipreste. E apesar de tudo isso, ele cresce, fica o mais bonito possível, o mais belo possível, não? Mas sabendo que o homem o está sacrificando um pouco. E ele diz que para muitos ciprestes é possível apenas sonhar com aquele espaço que ele gostaria de ter, não é? E que sonhar que ele está se manifestando em toda a sua plenitude. Bem, e o cipreste continua dizendo o seguinte, que a humanidade
está cada vez mais no controle das florestas do mundo e que começa a compreender que as florestas são necessárias. Parece que estamos compreendendo isto, segundo Ciprestes. Porém, ele diz, as razões econômicas, tolas em seu manejo, sem consciência alguma das necessidades do planeta, começa a dizimar as florestas. E que deveriam cobrir muito mais áreas, deveriam ser deixadas livres para cobrir mais áreas, porque um dia teremos essa impressão de que as florestas estarão fazendo falta numa certa proporção. E ele diz que nós mostramos muita ignorância em relação ao propósito das árvores e a sua canalização de forças. O Cipreste diz que nós desconhecemos que uma árvore, quando vai para o alto, ela se torna uma condutora de energia do alto. Então, se um cipreste ou se uma sequoia, uma árvore que tende a crescer, ser muito alta, se deixam essa árvore crescer, ela se torna um canal de energia do alto. Ela tem esta consciência, ela tem a consciência de que ela atrai energia do alto e transmite a energia do alto. À medida que essa energia vai descendo, vai se expandindo pelos galhos, pelas flores, pelas folhas, e ela desce, penetra nas raízes, energia do alto, penetra até as raízes, e essas raízes vão dando à terra uma nova vida. Então essas árvores muito altas, elas captam a energia do alto e transmitem isso até o solo. E o solo muda com isso, o solo vai ficando fértil, a terra vai deixando de ficar árida, etc. Mas ele diz também que se nós tivéssemos uma consciência melhor sobre isso, não é? Se nós estivéssemos fazendo a nossa parte, que eles poderiam ajudar muito com a sua consciência na recuperação do planeta quando chegar o momento disto acontecer. E que nós teríamos muitas forças a passar através das árvores grandiosas, tanto forças para a Terra quanto forças para o ambiente. Mas o Cipreste acaba dizendo que eles acreditam, todos eles acreditam, que o Todo-Poderoso, que a natureza, que a força da natureza, saberá como lidar com tudo isso e saberá como conduzir esse destino e o destino do reino vegetal em conjunto com o destino do reino humano. E quanto à castanheira da Índia, que também foi canalizada por Dorothy McLean, a castanheira da Índia manifesta o seguinte: embora os seres humanos dominem a Terra e tenham planejado jardins, muitos jardins são admiravelmente bem cuidados. Mas a castanheira da Índia, que é plantada nos jardins pelo homem, diz que os jardins são muito bonitos, muito harmoniosos, mas que quando se faz um jardim, não se pensa que as plantas têm uma consciência e que, através dos reinos, a divindade também se manifesta. E que nós temos jardins muito lindos, mas temos que deixar as áreas agrestes. É justo, diz a castanheira da Índia, que o homem faça jardins, faça esses desenhos artificiais com o jardim como ele gosta, mas que devia deixar em paz algumas áreas agrestes, porque não importa que as áreas sejam áridas, algumas áreas devem ser áridas, porque há muitas plantas que têm que se manifestar em lugares áridos, são outros tipos de planta.
E isto ali, numa área árida, numa área que tem plantas naturais, as plantas que nascem ali, aquilo tem uma harmonia em si, aquilo apresenta um aspecto que o homem tende a não compreender muito. Mas a castanheira da Índia diz que lá, onde Dorothy McLean trata dessas plantas, ou tratava dessas plantas, é ali que eles esperam criar um belo jardim, embora seja tratado pelo homem, embora seja planejado pelo homem, que as castanheiras da Índia vão colaborar e que criarão um belíssimo jardim. E ela chama atenção para uma árvore cuja fotografia foi publicada em um livro de Dorothy McLean. E disse então que a gente precisa perceber o crescimento fora do comum desta árvore. E o crescimento fora do comum de certas árvores é possível porque os seres que as tratavam tinham uma atitude amorosa para com elas. Então, que estas árvores tinham um crescimento muito maior. E que, quando uma castanheira dessas ficou muito bem tratada e muito viçosa e muito feliz, ela, de repente, foi transplantada, porque queriam levá-la para outro lugar. E então, quando ela chegou no outro lugar, depois de transplantada, ela não continuou a ser tão bonita como era. Ela parece que ficou um pouco tolhida no seu desenvolvimento e no desenvolvimento da sua beleza. Isso tudo é muito interessante porque é uma vida, é um reino, é uma parte da natureza com a qual nós não estamos muito habituados, porque nós contatamos a natureza, achamos a natureza bela, mas enquanto estamos tendo uma atitude diante da natureza, a natureza está percebendo isto, a natureza está sentindo e a natureza está recebendo isso com muita gratidão e alegria. E aqui os videntes continuam chamando a atenção o seguinte, que se nós observássemos o desenvolvimento de uma árvore, por exemplo, e acompanhássemos com amor esse desenvolvimento e esse crescimento da árvore se refletiria no nosso interior. E muito nós poderíamos aprender se esse crescimento da árvore, se esse desenvolvimento da árvore refletisse no nosso interior. No nosso interior aconteceria um processo diferente. E diz o vidente que o resultado de nós tratarmos bem e desses vegetais crescerem bem e começarem a se refletir em nosso interior é que nós ficaremos mais abertos e que nós ficaremos mais interessados, eles dizem, nos mistérios celestiais. Veja que a consciência dessas árvores é bastante evoluída, hein? É bastante inteligente. Agora, nas canalizações de Frei Elias, por exemplo, Maria diz o seguinte a respeito dos vegetais. Os vegetais têm um magnetismo, e é um magnetismo inteligente. Isto é um efeito da energia de segundo raio, que tem muito a ver com o reino vegetal. E Maria diz o seguinte, na canalização de Frei Elias, do dia 25 de maio de 2013, falando dos vegetais e dos cuidados que devemos ter com eles, diz o seguinte, que os vegetais sofrem o ultraje de lhe ser retirada a vida sobre a terra. O reino vegetal sente que a vida lhe é tirada, em vez da vida ser estimulada. Isto é a maioria, não que faz isto, não são todos, há sempre exceções com isto. E como o reino vegetal
é o símbolo da doação, da beleza, porque doar-se corresponde a ele como tarefa. A tarefa dele é se doar ao homem e ao reino animal. E ele poderia se doar muito mais se o homem não se alimentasse de carne. Se o homem não se alimentasse de carne, o vegetal poderia se doar ainda mais. E o reino tem consciência disso. E poderia, então, com a evolução do ser humano, porque deixando de comer carne animal, carne de animais assassinados, passar a comer o elemento vegetal, então este homem teria uma outra sensibilidade, teria um outro refinamento, não é? Teria outra postura também diante da natureza. E São José, que também fala das árvores nas suas mensagens, São José, canalizado por Irmã Lucia, disse no dia 7 de janeiro de 2016 o seguinte: que nós podemos comungar da elevação das árvores e do constante espírito de doação do reino vegetal. Isto é, que nós poderemos comungar considerando essa doação do reino vegetal, que em sua humildade entrega sempre o melhor para Deus, não importando como é tratado ou se não é cuidado. Isto é, o reino vegetal, segundo São José, continua se doando, continua se ofertando a Deus e continua fazendo tudo como está no plano de Deus para ele, apesar de como é tratado e apesar de nem sempre ser bem cuidado. E São José diz que o reino vegetal sabe da vida de si mesmo, sabe que ele está doado a Deus e ao seu plano. E São José diz: contemplem este reino. Só nós devemos fazer contemplação diante do reino vegetal, porque aí vamos descobrir, por meio dele, o vazio em nós. Isto é, São José diz que se nós contemplarmos o reino vegetal, vamos aprender a encontrar aquele vazio em nós, vamos aprender a nos esvaziar de tantos aspectos egóicos. Bom, com tudo isso, o reino vegetal carrega uma cruz, que é a cruz de ser totalmente devastado. Porque à medida que vai se devastando as florestas e à medida que vai se devastando certas áreas do planeta, aquilo é percebido, aquilo é sentido no reino todo. E todo o reino vegetal divide entre si um desastre, como possa ser a destruição de uma floresta. Bom, aqui vamos citar um exemplo de outro aspecto um pouco inconsciente do ser humano, quando começa a extrair petróleo, quando coloca aquelas sondas no fundo do mar para extrair petróleo. E à medida que aquele óleo vai se espalhando, aquele óleo fica na superfície assim do líquido, porque sempre escapa óleo, sempre há acidentes e aquilo fica tudo coberto de óleo. E aquilo não deixa que a luz do sol penetre no fundo do mar. Aqueles petroleiros derramam óleo e aquele óleo fica numa camada por muito tempo, assim, sobre a superfície da água, e isso não deixa passar a luz do sol. E se isso acontece numa extensão muito grande, como aconteceu em certas áreas durante a guerra, enfim, com isso, alguns peixes até ficaram cegos, porque com
a vibração deste óleo e com a falta de sol, que não chegava a penetrar até na profundidade de onde eles estavam, certos peixes ficavam cegos. Veja que é muito importante que a gente saiba destas coisas, porque se alguns de nós sabem destas coisas e mudam um pouco o seu sentimento diante deste reino, parece que as coisas mudam um pouco. Os vegetais percebem tudo isso porque os vegetais não têm ainda o elemento mental desenvolvido, não? A mente no vegetal é uma coisa muito embrionária. É um sinal da criação, mas não está desenvolvido. Então, por isso, ele desenvolve muito a sensibilidade. E nós deveríamos também considerar que o vegetal, desenvolvendo essa sensibilidade, nós teríamos que, a uma certa altura, temos uma opção, não? Na nossa alimentação. E no glossário teosófico, Helena Blavatsky diz algumas coisas a respeito disso. E é muito importante o que ela diz. Ela diz: o regime vegetariano é muito mais apropriado à natureza do homem do que o regime carnívoro. O regime vegetariano é mais puro e sadio, mais nutritivo e mais fortificante. Isto é o contrário do que normalmente se diz. Mas como vem da teosofia, como vem de Blavatsky, não? Isto é bom que se saiba disso. Se saibam, porque isto é uma revelação dentro da ciência normal da Terra. E Blavatsky diz que, graças ao alimento vegetal, se ele for bem dosado e se for um hábito de nós nos alimentarmos de vegetais, não? Nós podemos evitar muitas enfermidades que são estimuladas quando não se é vegetariano, quando se é carnívoro. E nós, como carnívoros, temos muito mais possibilidade de termos reumatismo. E segundo a teosofia, podemos ter mais reumatismo, podemos ter mais apoplexia e podemos ter mais facilmente o câncer. O vegetariano é menos sujeito ao câncer do que o carnívoro. Isso revela a teosofia. E Blavatsky continua a dizer no glossário esotérico que todo o tecido animal, toda a carne animal, conserva certas características do ser animal. A carne mantém essas características do animal, a pele mantém essas características, o sangue mantém essas características. Então, ela aconselha que se nós usarmos um outro tipo de alimento que tenha uma influência menos pesada, que o nosso cérebro e o nosso corpo terá um desenvolvimento diferente. E a linha vegetariana e não a carnívora auxilia, a linha vegetariana estimula a intuição e faz com que o cérebro não fique tão pesado, que o cérebro não seja tão concreto. E isto, o carnívoro terá um desenvolvimento intuitivo muito mais lento e será muito menos intuitivo, em geral, não, do que o vegetariano. E Blavatsky também avisa que a carne, como alimento, incita a bebida. E incita a bebida e incita também a atração carnal. Incita também a atração sensual carnal. De forma que é preciso que a gente saiba de todas estas coisas, porque quando se trabalha
uma evolução diferente, quando se busca outros níveis de consciência, teríamos que saber destas coisas. E a carne é também um elemento que deletério para a nossa condição psíquica. A nossa condição psíquica é muito menos sutil, não? Se nós nos alimentamos de carne e se nós bebemos certas coisas alcoólicas que a carne estimula o seu uso. Bem, no glossário esotérico de Trigueirinho, no glossário esotérico também se fala do reino vegetal, obviamente, se fala das plantas e se fala do vegetarianismo. E o glossário diz que o reino que mais conseguiu cumprir o propósito da sua existência na Terra foi o vegetal. O plano evolutivo tinha um caminho para cada reino, para o reino mineral, para o reino vegetal, para o reino animal, para o reino humano e assim por diante. Mas o reino que conseguiu cumprir o propósito da sua existência na Terra de forma mais perfeita foi o reino vegetal. Porque o reino vegetal consegue alimentar o reino animal, consegue alimentar o reino humano, conseguiria alimentar o reino humano sem que ele comesse carne, não é? E cumpriu a sua tarefa, mesmo sendo tratado da forma como é tratado, mesmo não sendo considerado como poderia ser considerado. Nós estamos diante do reino vegetal e talvez não, como não o contemplamos, talvez não cheguemos a perceber o quão perfeitas são as flores. Se observarmos certas flores, veremos a harmonia que aquilo tem e veremos que a beleza de uma flor que não foi prejudicada no seu crescimento por certos adubos, uma flor na qual não foi colocado aquele arame que se colocam nas flores, nas floriculturas, para elas ficarem bem retas. Enfim, se nós podemos contemplar uma flor que esteja na sua naturalidade, nós vamos ver que esta flor pode chegar a uma maior plenitude, pode manifestar mais beleza natural. E diz o glossário esotérico que o reino vegetal e as flores não conseguem chegar a uma maior plenitude, teriam mais beleza, teriam mais harmonia para manifestar, não é? Mas que chega até um certo ponto, mas não passa daquele ponto por causa da densidade psíquica do planeta. E essa densidade psíquica do planeta é produzida por vários fatores, não? Mas principalmente pelo homem, pelos aviões que o homem cria, por tudo aquilo que o homem emana com as suas máquinas e tudo isso, que a atmosfera psíquica do planeta é muito mais densa do que aquilo que poderia ser. E essa densidade da atmosfera vai inibindo a total expressão do reino vegetal. Isto é bom que a gente saiba. Bem, agora vamos falar um pouquinho do futuro, porque o presente é um pouco triste. Vamos falar um pouquinho do futuro, porque parece que está previsto uma transição para esta Terra, e depois desta transição, depois desse grande movimento que será criado, depois de uma certa purificação, não? E que entrarão em jogo muitos fatores que não vem ao caso agora, não? Mas
Depois disso, quando houver uma recuperação, quando houver um renascimento de toda esta questão, quando houver isso, uma classe sutil de devas, uma classe sutil de reino dévico aparecerá coligado com o planeta Vênus. E aí então haverá uma reconstrução de tudo isso, haverá uma ampliação da vida em tudo isso. Mas nós teríamos que fazer com que esta purificação da Terra não fosse a menos violenta possível, porque se for uma purificação natural, se for algo que não seja mais agravado pelo homem, não, nós teríamos a reconstrução disso tudo com devas que viriam de planetas mais evoluídos, de planetas cujo reino dévico lá não é físico como não é aqui, e que é muito mais sutil. Isto tudo influiria sobre certas formas vegetais que aparecerão na Terra e que serão de uma beleza muito maior do que a beleza vegetal que nós apreciamos e que contemplamos hoje. Mas aí haverá também, nesse futuro, haverá também, nessa nova etapa da Terra, uma comunicação maior entre a humanidade e o reino vegetal. Porque com a presença mais perfeita do reino dévico, o reino dévico promoverá esta ligação, ajudará nesta ligação. E assim a alma humana poderá se comunicar melhor com a alma vegetal e vice-versa. E na nova Terra, e feita pela nova humanidade, haverá uma outra atividade agrícola, não uma atividade agrícola como existe agora, em que nós temos o reino vegetal plantado, cultivado e colhido para o nosso alimento. Mas a atividade agrícola numa nova terra, com uma nova humanidade, o que está no plano é que será uma atividade agrícola um pouco diferente, porque o lado utilitário da agricultura será muito influenciado pelo lado criativo, pelo lado amoroso, pelo lado colaboração. E aí o reino humano cultivará também para colaborar com o vegetal, e não só para se alimentar do vegetal. Aí quando o reino humano for se alimentar do vegetal, depois de ter colaborado de outra forma com ele, aquilo faz um outro processo. E existe uma colaboração recíproca. Então, na nova Terra, haverá a possibilidade do reino vegetal poder manifestar karmicamente o karma consentirá que o reino vegetal manifeste muito mais plantas curativas, que as plantas curativas sejam mais conhecidas e que as plantas curativas tenham uma outra importância para nós, humanidade. E também, não sendo carnívoros, teremos mais saúde e essas plantas criativas, essas plantas curativas, poderão cuidar muito melhor da nossa saúde e poderão evitar muitas doenças e muitas enfermidades. Bem, além disso, está previsto, segundo a vidência de Blavatsky e de tantos outros videntes, está previsto que chegarão novas espécies também de outros sistemas desta mesma galáxia e até de outras galáxias, de forma que a nova Terra não será só uma questão de consciência humana, não será só uma questão de consciência espiritual. A nova Terra será também
uma outra versão do reino mineral, do reino vegetal, não é? E, consequentemente, do reino animal e do reino humano. Bom, nós teríamos que considerar para tudo isso não só a vida no plano físico. A vida no plano físico é a mais imediata para nós. Mas, se nós nos sutilizamos, se o nosso organismo se sutiliza, se a nossa visão se interioriza, não? Então, aí muda a vibração não só do plano físico, mas muda a vibração do plano astral também. E muda também a vibração do plano astral mais sutil. Então, nós teremos no plano astral a visão do reino vegetal astral e podemos então ter um outro relacionamento com todo esse reino. Você com a visão, com o contato com o reino vegetal no plano astral, você tem outra convivência, outro convívio, porque no plano astral as formas são mais transparentes, as cores têm uma outra tonalidade, não? E no plano astral também existem sons. Então o som do vento, o som das plantas crescendo, tudo isso se ouve no plano astral. E o papel muito relevante do trabalho de transmutação vai se ampliar, não é? A transmutação da vibração do plano físico será ajudada pela transmutação da vibração no plano astral. E tudo isso o reino vegetal e o reino humano farão tudo em colaboração, farão isso o reino humano muito conscientemente e o reino vegetal com muito mais força e com muito mais liberdade. Bom, a vibração do pensamento humano também se tornará mais sutil com o reino vegetal mais desenvolvido, porque a presença do reino vegetal no plano físico e no plano astral vai influir na nossa sensibilidade do pensamento. Nosso pensamento vai ficar mais sensível, nosso pensamento vai ter a possibilidade de entrar em contato com muitas outras realidades que neste momento ele não entra em contato, porque o nosso pensamento é muito concreto, muito material. E à medida que o reino vegetal for se manifestando, e à medida que esse trabalho etérico entre os reinos for se desenvolvendo, não? Isto vai acontecer um outro sistema de pensamento mais sutil, embora o mecanismo seja o mesmo. E isto é tudo o que se prevê também para a nova Terra, no nível desses reinos, não? E principalmente do reino vegetal, que já sente isto, já percebe isso e demonstra por alguns sintomas. Bem, no ciclo vindouro do planeta e na nova humanidade, o reino vegetal, além da sensibilidade, vai começar a ter um pouquinho da energia da vontade. Isto é um pouco inconcebível hoje, é inconcebível. Então, por exemplo, uma planta vai crescer não é só com os elementos que ela tem hoje, com os elementos naturais. Ela vai crescer também porque ela vai usufruir de uma energia da vontade, mas a vontade é a maneira das plantas, a vontade é a maneira do reino vegetal, que nós não conhecemos isso ainda. Mas quando essas plantas tiverem um relacionamento com a energia da vontade, elas terão muito mais poder de resolver muitas coisas. Então, esta relação do homem com as plantas e do homem com os animais também, como veremos numa próxima partilha, não? Isto vai ser muito diferente.
alguma coisa que o reino vegetal já produz e que o reino vegetal já mostra, no que ele é capaz de influir em nós, que não é físico, é o incenso. O incenso que nós queimamos, o incenso já produz um efeito do reino vegetal em nós, o incenso já muda a nossa vibração, o incenso muda o nosso estado, o incenso nos acalma. E se tivermos uma relação mais profunda com isso, já começamos a sentir a influência muito sutil do reino vegetal sobre o nosso interior, se nós observarmos o que acontece com o nosso corpo etérico e o que acontece com o nosso ânimo quando usamos o incenso. Porque o incenso tem o magnetismo do segundo raio e tem muito harmonioso com o quarto raio também e com o sexto raio, porque o incenso também, esta fumaça, ela se espalha, ela busca também a luz em comum com outras plantas, em comum com outros elementos do reino vegetal. Bem, agora nós, para encerrar, gostaríamos de tocar no assunto das sementes, porque a ciência material está criando os alimentos transgênicos. E os alimentos transgênicos, que são alimentos modificados geneticamente, esses alimentos trazem grandes riscos para a agricultura e trazem naturalmente grandes riscos para o reino vegetal, porque as plantas que teriam, o reino vegetal, que teria muito mais coisas para revelar, não é? Com esse processo de criar transgênicos, se faz uma confusão entre as tendências de cada planta, se faz uma confusão quando se produz um produto transgênico. Isso tudo se mistura. Então, todo esse progresso interior do vegetal vai ser anulado com os produtos transgênicos. E isso traz grandes riscos para a agricultura, porque a própria terra, com esses produtos transgênicos, com esses adubos e tudo, isto tudo fica um pouco desordenado, isto tudo sai daquela ordem natural e nós ainda não temos uma noção do resultado que isto tudo vai dar. Isso está muito misterioso, porque esse resultado ainda não apareceu, a não ser no campo das alergias. Porque há muita alergia que está surgindo, a humanidade tem muita tendência para alergia, e isto vai ser cada vez mais acentuado por causa de como esses produtos transgênicos estão sendo estimulados e estão sendo usados. E também esses transgênicos, além de trazerem alergia e além de trazerem uma desordem, quando se começa a misturar esses seres vivos, não? Esses transgênicos fazem com que haja uma resistência a tudo aquilo que é antibiótico. De forma que quando se usa antibiótico também não é uma coisa recomendável, mas o antibiótico fica tolhido, o antibiótico fica frustrado quando está lidando com transgênico, quando está misturado com o uso do transgênico. E, portanto, o aumento das substâncias tóxicas é muito grande. E a alergia e as doenças que surgirão daí, não é? Pode-se imaginar. E qualquer quantidade de resíduo agrotóxico pode contribuir para isso. Bom, em primeiro lugar, nós teríamos que selecionar, não é? Selecionar da nossa consciência esta ideia de transgênicos. E nós teríamos que cuidar um pouco de cultivo de sementes. Existe a possibilidade disso, porque existem seres
humanos, agricultores, que estão cultivando sementes naturais que seguem os arquétipos naturais das sementes, não? E quando nós cultivamos os vegetais naturais, e ainda é possível, porque vocês ainda encontram sementes naturais, e vão surgir também seres que vão se dedicar a isto, não? E nós teríamos que propor esta multiplicação de sementes nos padrões naturais e resgatar algumas espécies em extinção. Isto parece uma coisa impossível, parece um sonho, mas não é sonho. Existem lugares que cuidam disso, existem lugares que cuidam disso. E o que é preciso é que essas criaturas que estão promovendo esses trabalhos se unam mais, se juntem mais, se somem mais, porque aí vai haver possibilidade dessas coisas não desaparecerem completamente. Não está destinado que desapareçam. Está destinado que fique a semente, está destinado que fique a essência de tudo aquilo que não deve morrer, que não deve desaparecer. É um mistério como é que isto vai ficar preservado. Mas, à medida que forem aparecendo seres interessados em lidar com isto, à medida que forem aparecendo os seres doados a manter essa naturalidade no reino vegetal, vai começar uma ajuda dévica para isso, vai começar uma participação angélica, então vai se conseguir atravessar toda a fase de purificação, toda a fase de purificação mais violenta do planeta, sendo que muitas dessas coisas vão conseguir atravessar esta fase e vão conseguir renascer com as ajudas deste futuro, que será irradiada no próprio sistema solar, pelo próprio regedor do sistema. E como as plantas, como o reino vegetal é o que mais se aproxima como ligação com esta energia do Sol, é possível que o reino vegetal seja aquele que mais consiga guardar os seus arquétipos e que mais depois absorva aspectos até dos mundos invisíveis que virão criar um reino vegetal na Terra muito luminoso, um reino vegetal na Terra ainda superior a esse que existe hoje. E as atividades de semear e as atividades de usarmos os produtos genuínos, naturais, isso faz brotar no íntimo do ser humano um profundo sentido de união com a natureza. E é muito importante que aqueles que despertam para essas coisas cuidem disso porque semear, cuidar de sementes, plantar, colher, cuidar das plantas, se alimentar, tudo isto, se é passado por uma outra vibração, isto vai preparando o ambiente. E veja, Moria, quando revelou o Agni Yoga, ele disse o seguinte: Moria no Agni Yoga está mostrando também o que é um semeador espiritual. O Agni Yoga de Moria é um livro que não é totalmente físico. Até os livros do Agni Yoga, mesmo os livros impressos, têm uma vibração diferente. E no Agni Yoga, Moria diz o seguinte: o semeador não conta quantas sementes ele espalha. O semeador
espalha a semente com a mão direita e espalha largamente. O semeador não está medindo quantas sementes ele espalha. E o vento leva muitas delas. E o semeador canta. Ele joga semente, o vento as leva, e enquanto isso ele canta. Aqui tem também muito trabalho interior, não? Aqui tem uma atividade interior muito harmoniosa com a atividade física. E quando o semeador parte, ele deixa o campo preparado. Isto é, o semeador não vem para explorar o campo, o semeador não vem para desfrutar da agricultura, não vem para comercializar o reino vegetal. Mas o semeador canta e, para ele, o campo nunca está vazio. Então, quando o semeador volta para casa, quando o semeador muda de plano, ou quando o semeador desencarna, ele partirá deixando o campo farto. Ele partirá deixando o campo pronto. E aquele que vier depois dele encontra o campo pronto, encontra tudo plantado e assim vai se passando de leva em leva de almas que passam por aqui, o tempo vai se desenvolvendo de forma que tudo seja uma continuidade, que não haja uma interrupção. Então o Agni Yoga aqui está sugerindo muitas coisas e está falando como se fosse o tempo de hoje, mas talvez esteja falando em certos momentos de um tempo de transição ou do tempo futuro. E ele diz o seguinte: o trabalhador mais digno de confiança é o encarregado da semeadura. Isto é completamente simbólico. Quando o trabalhador semeia, e quando ele não está preocupado com colheita, ele é o trabalhador de maior confiança. Neste se pode confiar, porque ele está fazendo uma coisa que não é para ele. Ele está fazendo uma coisa que vai desenvolver quando ele não estiver mais. Veja como o Agni Yoga é sutil. Como o Agni Yoga é superior, não? A muitos outros tipos de yoga. E o campo é vasto, mas a mão experiente não se cansa. Isto é, o campo, a terra, pode se regenerar, o campo pode se tornar muito mais vasto, mas a mão experiente não se cansa. Isto é, o trabalhador maduro, o ser humano maduro, o servidor maduro não se cansa. Isto é muito misterioso, mas é real. Não se cansa. E a mão não se cansa de semear. Isto diz o Agni Yoga. E agora, para nós terminarmos, não? Vamos dizer que o que quer que a gente faça, isto são ideias da mãe do ashram de Aurobindo. O que quer que você faça, sempre se lembre do divino. Isto é muito importante no tema que estamos tratando, porque se você vive se lembrando do divino, você vai viver outra vida, hein? Então, o que quer que você faça, sempre se lembre do divino, porque o que você fizer, você se lembrando do divino enquanto faz, aquilo vai ter uma qualidade diferente. Então as coisas não se vão repetir como se repetem normalmente. E ela diz também que tanta obscuridade caiu sobre a Terra que apenas a manifestação supramental vai poder dissolvê-la. Então, isto que é a densidade psíquica de hoje, isto que é a situação na qual se encontra o planeta, segundo a Mãe, isto vai se dissolver com a presença da manifestação supramental. A manifestação supramental é tudo aquilo que vem de uma mente superior.
Hoje nós chamamos de mente superior, porque ela está muito acima. Mas esta mente superior, a uma certa altura, depois da purificação, vai começar a descer. E isso chama-se a manifestação supramental. Então, essa mente superior vai descer, esta condição mental vai descer e vai modificar completamente as coisas. E ela diz o seguinte, ela diz que a cada minuto o universo é recriado. Veja, nós não temos ideia do que é o universo. Sabemos que existe o universo, sabemos que a vida é universal, mas mais nada. A mãe, que era uma grande vidente, a mãe dizia que a cada minuto, usa o termo minuto no tempo calendário nosso, a cada minuto o universo é recriado. Então, enquanto nós estamos inertes, na nossa mentalidade inerte, na nossa limitação humana material, não? A cada minuto o universo está sendo recriado. E nós não teríamos que ficar atrás com isso. Nós teríamos que optar por entrar neste ritmo. Mas isto é uma opção de cada um. E é isso que estamos querendo estimular. E a cada minuto o universo é recriado em sua totalidade e em cada uma de suas partes. Nós todos somos partes da vida universal. E quando uma vidente do quilate da mãe diz que a cada minuto o universo é recriado na sua totalidade e em cada uma de suas partes, nós sabemos que aqui estamos em um grande movimento. Estamos como parte de um grande movimento. E vocês desculpem se hoje eu fui muito além do que precisava ou que devia, mas eu acho que esse impulso era muito necessário, porque no próximo mês nós vamos falar do reino animal e vamos precisar de estar com um impulso também um pouco diferente para cuidar daquele reino, porque o reino animal é muito mais maltratado do que o reino vegetal. E aí vamos entrar naquele assunto com outro estado de espírito, com outro ânimo, para que a coisa não seja triste, mas para a coisa seja muito impulsiva, com muito impulso, não? Com muito impulso, acompanhando este universo que a cada minuto se renova. Então vamos todos nos renovando, se Deus quiser. Obrigado e até a próxima partilha.